resumo sobre a variação e o preconceito linguístico. Para isso, vocês vão fazer uso do livro de língua portuguesa a partir da página 37. Então, a princípio, nós vamos fazer alguns questionamentos sobre a nossa língua. O primeiro questionamento que o livro nos traz é: você algum dia já se deu conta que ninguém fala da mesma forma? E se nós prestarmos atenção, isso é bem verdade. No nosso cotidiano, isso fica bem claro. Por exemplo, você não fala do mesmo jeito com um amigo que você fala com a sua mãe, certo? Você não fala com o diretor da escola do mesmo jeito que você fala com o seu colega de classe. Então, a língua, ela muda de acordo com a situação. Ela também muda de acordo com a classe social, o lugar que você mora, a sua idade. Por exemplo, você não fala mais do mesmo jeito que você falava quando você era bebê, certo? Então, a língua, ela também variou para você, porque a sua idade foi passando, sua idade foi aumentando e, consequentemente, a sua forma de falar também foi mudando. Essa mudança que acontece com a língua, ela é chamada de variação linguística. O processo de variação linguística, ele não ocorre apenas com o português, certo? Com o passar dos anos, outras línguas elas também passaram por mudanças. Por exemplo, entre os séculos XV e XVI, o correto era se falar flor e não flor. Por quê? Porque naquela época, a burguesia e as pessoas de classe mais altas falavam flor. E o povo, a classe mais pobre, era quem falava flor. Então, como o prestígio naquela época era da classe alta, o correto era falar igual a quem falava daquele jeito. Então, o correto era falar flor e não flor. Hoje, nós entendemos que não existe mais falar certo ou falar errado, porque isso vai ser chamado de preconceito linguístico. Todas as formas variantes de uma língua, elas são ricas e expressivas e elas servem justamente para que possamos nos comunicar. Então, não existe certo ou errado, existe a variação. Mas até hoje ainda existe sim muito preconceito e muito julgamento sobre a forma de alguém falar. Isso está baseado em muitos mitos que existem sobre a nossa língua. Nós vamos ver agora quais mitos são esses. O português é muito difícil. As pessoas sem instrução falam tudo errado. O correto é falar assim porque se escreve assim. O português correto é o de Portugal. Brasileiro não sabe falar português. Quem fala errado é burro. Os mitos, eles são explicações que, mesmo sendo aceito pelas pessoas, elas não têm base científica. Então, todas essas verdades sobre a língua portuguesa, elas são, na verdade, mitos. Porque não existe uma língua correta ou errada, não existe uma língua pobre e outra rica, superior ou inferior. O que existe é a variação da língua. E como nós já aprendemos, desde os inícios das nossas aulas, a importância da língua, da linguagem, é justamente que nós possamos nos comunicar. Então, é importante nós sabermos nos expressar de acordo com a situação. Como nós vimos, a questão do uso da linguagem formal e informal, da norma culta e da norma padrão. É isso que nós devemos ter em mente, o uso da língua, e não se está correto ou errado, porque isso pode ser visto como preconceito linguístico. É preciso sempre procurar se adequar à situação com quem eu estou falando, onde estou falando e para que eu estou falando. Então agora, com base em todas as explicações sobre a nossa língua, variação linguística, preconceito linguístico, linguagem formal e informal, padrão, oculta, vocês vão responder
a atividade de prática linguística, que vai se iniciar na página 38 até a página 41, tá bom? Bons estudos para vocês, tchauzinho e até a próxima!